Nesse vídeo eu vou te contar quando o desconto é o seu aliado no seu negócio e quando você está utilizando ele de forma a prejudicar o seu negócio no longo prazo. Essa é uma dúvida muito comum de muitas mulheres que estão empreendendo e que passam pela situação de um possível cliente pedir por um descontinho. E aí passa uma dúvida na cabeça da empreendedora: dar ou não dar o desconto para essa pessoa que está pedindo para fechar essa venda? Eu vou te explicar nesse vídeo então quais são os benefícios do desconto e como você pode utilizar ele de uma forma estratégica e quando você está utilizando o desconto de forma não estratégica. E essa forma você precisa evitar a todo custo. Vamos lá, eu vou começar te falando quando o desconto não é estratégico para o seu negócio e pode inclusive estar te prejudicando. O desconto não é interessante para o seu negócio quando a oportunidade não veio do negócio em si, mas sim a oportunidade foi criada pelo cliente. Isso significa que a decisão de se criar um desconto foi única e exclusivamente condicionada à pressão que o cliente fez no seu negócio, ao invés de o seu negócio estar criando uma oportunidade estratégica para o cliente comprar. Giovana, como assim? Me explica um pouco mais. Quando que isso pode acontecer na sua rotina? Vamos lá. Imaginar que o cliente chegou no seu negócio e perguntou quanto que custa esse fone de ouvido, porque ele tem interesse em comprar o fone de ouvido com o seu negócio. Aí você foi lá, pegou o fone de ouvido e respondeu: esse fone aqui custa R$ 600. E aí o cliente vira e fala: nossa, mas tem algum desconto? Ou achei muito caro, não tem como fazer um pouco mais barato do que isso? Quando isso acontece, essa situação acontece, percebe que a única solução que você, como empreendedora, tem aqui nessa situação que eu acabei de criar é dar o desconto para conseguir fechar essa compra? O cliente, ele não está interessado nos benefícios que esse fone tem, na facilidade que esse fone vai criar na vida dele, em quais são as vantagens de ter o fone. Ele está interessado em tirar preço do seu produto, porque ele sabe que ele pode encontrar por aí mais barato, ou ele pode fazer essa negociação em outros lugares e conseguir um preço mais barato. Nessa situação, o desconto não é interessante, porque ele não parte do negócio, ele parte da pressão do cliente, do lado do cliente. E uma vez que você cede a essa pressão, você está passando algumas mensagens de posicionamento. A mensagem de que, primeiro, está tudo bem abaixar o meu preço quando alguém pede. E isso traz algumas consequências para a saúde do seu negócio em relação à sua margem de lucro. Quando o cliente te pede um desconto, ele não tem noção de quais são os seus custos para você estar cobrando aquele preço. Quem tem a noção desses custos é você, empreendedora. Então, no momento que você aceita fazer o desconto que o cliente está te pedindo, você está, na verdade, comprometendo a sua margem de lucro. E o cliente não sabe o quanto ele está comprometendo o seu negócio. Você que sabe. E no longo prazo, isso não é interessante. Por quê? Se esse cliente conseguiu fechar essa venda dessa forma, talvez os próximos acabem conseguindo essa mesma negociação. Por quê? Porque fica mais fácil vender dessa forma. Vender por meio de desconto é muito mais tentador do que quando você está tentando vender com preço cheio. Porque você não precisa argumentar muito. Você não precisa convencer muito a pessoa de que o seu produto é melhor, de que o seu negócio entrega mais do que os demais, porque o seu argumento principal é preço. E quando a gente entra em disputa de preço, ganha quem faz mais barato. E, novamente, esse comportamento não é saudável para um negócio no longo prazo. Você criar uma facilidade de vender por conta de preço não é interessante financeiramente para o seu negócio. E isso precisa te levar a um ponto de atenção. Então, se você perceber, né, se você agora fizer uma avaliação do seu negócio, você precisa parar e pensar: as vendas que eu estou fazendo hoje são sempre com desconto? As pessoas têm pedido muito para baixar o preço?
as pessoas estão conseguindo o desconto que elas querem quando elas me pedem? E analise quem tá ali dando esse desconto. Tá contra-argumentando? Tá acontecendo uma negociação de verdade? Você tá argumentando a favor do seu preço? Ou você está facilmente concedendo desconto só para fechar vendas? Isso daqui tudo é muito relevante. Porque se isso tudo está acontecendo com o seu negócio, e eu estou te avisando aqui que isso é perigoso e deveria ser evitado, porque não é saudável, a gente entende aqui que existem alguns problemas de estratégia de negócio acontecendo. O primeiro problema que eu consigo perceber é que num negócio que vive essa dinâmica, provavelmente vocês não têm um posicionamento muito claro. Porque se houvesse um posicionamento muito bem feito, comunicado com clareza para as pessoas interessadas, para as pessoas que são relevantes, você estaria atraindo clientes dispostos a pagar o seu preço. E não clientes que estão te pedindo desconto o tempo inteiro. Então eu percebo que existe um problema de posicionamento. O segundo problema que pode estar acontecendo é um problema de negociação, um problema de vendas, um problema de comunicação sobre o produto, sobre o serviço que está sendo vendido. Às vezes a pessoa que está fazendo desconto atrás de desconto, ela está deixando de utilizar de algumas estratégias de comunicação de valor desse produto e serviço, porque gera mais esforço, porque gera um pouco mais de atrito com o cliente, e tá optando por um caminho que é totalmente sem atrito, que é dar o desconto e ele fecha logo e eu ganho aqui a minha venda e fechamos por hoje. Tá? Então, a gente tem essas duas situações que precisam ser muito bem analisadas, porque se elas estiverem acontecendo no negócio, precisa ser tratado de forma pontual, corrigir esses problemas, tá? Agora então, Giovana, me conta, quando que o desconto é realmente interessante, importante, faz sentido para um negócio? O desconto ele pode ser utilizado quando a iniciativa parte do negócio. E por que eu te digo isso? Porque quando o desconto parte do negócio, já foi realizada ou deveria ter sido realizada um estudo sobre composição de custo daquele produto, para você entender quanto daquilo ali se transforma em margem líquida, para você entender até onde você consegue ir com um desconto, ou entender se a precificação daquele produto está correta e que você não está cobrando um preço muito fora da realidade ou um preço que a sua margem está muito baixa. Então, se você já está cobrando muito barato, com uma margem muito reduzida, a pessoa ainda chega e te pede desconto, ela literalmente matou a sua margem e você vendeu um produto a preço de custo. Isso não é interessante, tá? Então, todo esse estudo precisa ser realizado antes de você sair dando desconto sobre o seu produto, o seu serviço. Quando a gente trata desconto como forma estratégica de gerar vendas, realizar uma provisão de quanto o seu negócio perde por mês com descontos. E essa provisão vai acabar cobrindo esses prejuízos que o seu negócio estaria tomando no mês seguinte. Então, por exemplo, eu separo do meu caixa R$ 500. E esses R$ 500 vão cobrir os descontos que eu vou dar nos produtos no meu mês seguinte. Eu fiz essa provisão. Dessa forma, o seu negócio não toma prejuízos, porque ele já cobriu com a provisão que estava separada essa baixa, né, nos lucros. Porque dessa forma, o seu negócio acaba cobrindo com um pouco mais de previsibilidade esse prejuízo que ele estaria levando. Então, você estaria um pouco mais segura na hora de dar um desconto, entendeu? Feitos todos esses estudos, agora sim o seu negócio consegue criar uma oportunidade estratégica de aplicar o desconto para convencer o cliente de que aqui você tem uma opção única. Criar exclusividade, criar ofertas imbatíveis, que é o que eu quero te ensinar a fazer na minha aula gratuita, no dia 31 de outubro. Se você não se inscreveu ainda, você precisa se inscrever agora na descrição desse vídeo. O link para se inscrever tá ali na descrição.
Mas eu quero te ensinar justamente isso. Como você faz uma oferta imbatível, utilizando desconto de forma estratégica. Por que que isso é importante? Porque às vezes, obviamente, precisa ser analisado caso a caso, cada negócio, cada produto, em que caso o desconto é realmente uma melhor opção. Mas, se a gente está falando, por exemplo, de um produto físico, e eu consigo dar um desconto para fechar uma venda de forma estratégica, basicamente eu tenho uma oportunidade de fidelizar um cliente. Por ter tido uma experiência diferente, diferenciada realmente, uma proposta que foi imbatível dentro do meu negócio, eu tenho a possibilidade de que esse cliente volte. E quando ele voltar, o meu custo de aquisição daquele cliente foi zero. Eu não tive que fazer investimentos para que aquele cliente comprasse novamente, porque ele é recorrente. Nessa recorrência, eu consigo inclusive cobrir o custo daquele desconto que eu fiz ali atrás. Então, esse cliente já valeu a pena o desconto que eu fiz. Mas, para você conseguir esse cenário, você precisa tratar esse desconto de forma estratégica. Você não pode simplesmente ceder a um pedido de um cliente que está querendo abaixar o seu preço. Porque quando você faz dessa forma, o cliente não vê valor no seu negócio. Ele está apenas querendo baixar o seu preço porque ele acredita que o seu negócio, por ser pequeno, por ser iniciante, por ser um pouco menor do que uma grande loja, então o seu negócio ele aceitaria fazer mais barato aquele produto para conseguir vender, meio que no desespero, entendeu? E aí, literalmente, quando o cliente consegue apertar o seu botão do desespero para vender, ele literalmente não enxerga valor no seu negócio. Ele dificilmente iria recomendar o seu negócio para outras pessoas. E se ele recomendar, ele ainda vai recomendar falando que você pode ir ali, confia em mim, porque ela faz mais barato do que em outros lugares. Isso, novamente, não é interessante para o seu negócio de forma alguma. A gente vai querer evitar esse cenário. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a quebrar a dúvida se você deveria ou não fazer desconto dentro do seu negócio. Se esse vídeo te ajudou, não se esquece de se inscrever nesse canal, porque eu quero começar a aumentar o número de inscritos aqui nessa plataforma. E se você ainda não está inscrita na minha aula gratuita, não se esqueça de se inscrever no link que está na descrição do vídeo. Eu vejo você em um próximo episódio desse podcast.